O senador Marcos Rogério, em entrevista concedida após os discursos dos presidentes do Legislativo e de representantes dos presidentes dos outros poderes que não compareceram à sessão de abertura do ano legislativo, comentou o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e cobrou ações efetivas para além do discurso. O senador Marcos Rogério disse: ele falou ali acerca da liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, das garantias dos congressistas no exercício de sua função. Hoje, você tem situações de afronta à separação dos poderes, de atropelo dentro das casas, ordens de busca e apreensão, inclusive em gabinetes parlamentares, sem que os presidentes das casas do Congresso sejam comunicados dessas decisões. O senador avaliou: a fala do presidente Pacheco me pareceu uma fala muito forte, muito firme, sinalizando claramente em relação a isso. O que nós esperamos agora é que, além da fala, a prática se traduza nesse sentido. É preciso colocar em prática essas defesas que são feitas em momentos como esse. Marcos Rogério enfatizou: mais importante do que o discurso que sinaliza uma conduta, um comportamento institucional, são as condutas que serão adotadas a partir de agora, as medidas que serão adotadas para dar efetividade a essas garantias. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram em uma petição contra a recondução de Pacheco, teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa,
quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Rodrigo Pacheco citou no discurso que o Senado vai se voltar para uma pauta que trate da desburocratização do Estado, que reveja a questão das finanças públicas para torná-las sustentáveis, que vai combater privilégios e desperdícios. Destacou que o Senado também deve se dedicar a uma pauta verde para que o país se torne uma potência mundial na questão da transição energética e falou sobre a regulamentação da inteligência artificial, mas também citou temas que dizem respeito à pauta da oposição que foi entregue ao presidente Rodrigo Pacheco, dentre elas a questão das decisões monocráticas dos ministros do Supremo, uma proposta que já foi aprovada pelo Senado, está na Câmara, e a questão também de mandatos fixos para os ministros do Supremo. Qual a avaliação do senhor desse discurso? O presidente já retornou em relação a essa pauta apresentada pela oposição? Olha, nós tivemos a oportunidade de apresentar ao presidente Rodrigo Pacheco essa pauta. Ele foi extremamente receptivo à pauta da oposição e eu pude observar na fala dele hoje vários pontos ali que foram objeto dessa reunião com a oposição. Ele falou ali acerca da questão da liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, das garantias dos congressistas no exercício da sua função. Hoje você tem situações de afronta à separação de poderes, de atropelo dentro das casas, mandados, ordens de busca e apreensão, inclusive em gabinetes parlamentares, sem que o presidente das casas do Congresso seja comunicado dessas decisões. Então, a fala do presidente Rodrigo Pacheco hoje, para mim, me pareceu uma fala muito forte, muito firme, sinalizando claramente em relação a isso. O que nós esperamos agora é que, além da fala, a prática se traduza nesse sentido. É preciso colocar em prática essas defesas que são feitas em momentos como esse, são momentos importantes, e algo que também me chamou a atenção, que é importante, a fala dele e a fala do presidente da Câmara bastante sintonizadas
regionalizada, né? Assim, me pareceu uma aproximação importante para quem está dentro das duas casas e sabe, né, justamente como é que estão posicionadas essas duas forças. Me pareceu uma sinalização importante. Mas, repito, mais importante do que o discurso que sinaliza uma conduta, um comportamento institucional, são as condutas que serão adotadas a partir de agora, as medidas que serão adotadas para dar efetividade, né, a essas garantias. Essa questão da pauta, que ele falou da pauta verde ali, os dois falaram dela, eu acho que o Brasil é o país que mais preserva no mundo. Nenhum outro país preserva tanto quanto o Brasil. O problema é que às vezes se defende uma pauta como essa, a pauta verde, né, a questão da proteção das nossas florestas, mas esquece de se reconhecer que o Brasil já é o país que mais preserva e esquece de defender a questão da regularização fundiária. Você não consegue garantir maior preservação, maior cuidado com a floresta sem avançar na pauta da regularização fundiária, porque quando você coloca no nome de alguém, no CPF de alguém, né, a propriedade, você coloca a responsabilidade sobre essa pessoa. Hoje nós estamos num limbo de insegurança jurídica e também ambiental. Senador Marcos Rogério, muitíssimo obrigado. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar.
Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.